escreveu João, capítulo 1. João, capítulo 1. Versículo 14. João 1,14. Diz assim a palavra: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? O Verbo se fez carne. O Verbo de Deus, a palavra de Deus, o Logos se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, como nós sabemos, Jesus Cristo, o Verbo de Deus. E por vezes nós meditamos nessa passagem e lemos e observamos o significado e o sentido, mas muitas vezes nós simplesmente observamos o que de fato ocorreu. Amém? O Verbo de Deus, Jesus Cristo, encarnou. Glória a Deus. Mas por que ele encarnou? Por que foi necessário que o Filho de Deus se fizesse homem? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Por quê? É o tema do sermão. Por que o Verbo de Deus encarnou? Por que o Verbo encarnou? Chama a atenção inicialmente o fato de que Jesus, sendo Deus, se fez homem. E é muito intrigante o fato de que Jesus é Deus. Um dos pilares da nossa fé é a crença de que Jesus é Deus. E aí nós observamos que ele, sendo Deus, é aquele de quem a palavra diz que nem os céus dos céus podem contê-lo. Tamanha sua grandeza. É aquele de quem a palavra diz: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa, pois, me edificareis? Como é que esse Deus grandioso nasceu como um bebê? Deus, que nada pode conter, nasceu como um bebê. Por quê? Você sabe que na legislação de muitos países, provavelmente de todos, bem como no senso comum universal, quando alguém comete um delito, há uma pena gradual, há uma pena equitativa de acordo com o delito, com a forma e contra quem ele foi cometido. Concordam? As penas não são todas iguais. Há níveis, há gradação. Por exemplo, na nossa legislação brasileira, ou como dizem os advogados, né, Moisés? No nosso ordenamento jurídico pátrio, se alguém comete um crime, fere ou mata um homem de maneira culposa. Crime culposo é o quê? Quando a pessoa não tem a intenção e dá causa por sua negligência, imprudência ou imperícia. Mas não interessa se ela cometeu aquele crime, mesmo que seja culposo, mesmo que ele não tivesse a intenção, ele cometeu por circunstâncias alheias à sua vontade, vai ter uma pena.
mas a pena é mais branda. Por quê? Porque não foi a intenção dele, não foi a intenção daquela pessoa cometer o crime. Há uma pena menor. E quando o crime é doloso, quando ele tem a intenção de matar, a pena é maior, obviamente, porque a maldade estava no coração, ele maquinou aquilo, ele arquitetou aquele plano e levou a efeito, e consumou, feriu ou matou. A pena é maior. A pena para o crime doloso é maior que para o crime culposo, obviamente. Mas e se ele comete um crime doloso e esse crime doloso está qualificado entre os crimes hediondos? A pena é maior ainda. A pena é maior, por exemplo, mediante tortura ou mediante ação de grupos de extermínio. A pena é ainda maior. E se a pessoa fere ou mata o presidente? A pena. Vai ser apenado e ele vai carregar aquela pecha por toda a vida. Vai ser conhecido nacionalmente de maneira negativa, mundialmente, porque assassinou, porque matou um chefe de Estado. E ele vai ter a pena e vai ter o seu nome ligado a um fato negativo pelo resto da sua vida, e até mesmo a sua posteridade vai ser conhecida como parente de alguém que matou o presidente. Estou falando isso porque, irmãos, para vocês observarem que, de acordo com o crime cometido, a pena é maior ou menor. Mas eu digo para você o seguinte: se para matar um homem ou matar ou ferir um homem há uma pena gravosa, e se alguém mata, fere, ofende o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? E se alguém ofende, transgride a lei do Rei de toda a terra, a lei do governador de todo o universo, como é possível? Todos nós já fizemos isso. Todos nós já cometemos um delito, uma transgressão contra o Deus Todo-Poderoso. Dessa maneira, obviamente, a nossa condenação está no quê? Decretada. A nossa pena estava estabelecida. Qual era a nossa pena? Condenação eterna. Nossa pena era condenação eterna. Trocando em miúdos, nós merecíamos nada mais, nada menos que o inferno. Todos nós. Todos pecaram e necessitam, carecem da glória de Deus. E aí, transgredindo a lei de Deus, indo contra a lei de Deus e ferindo a Deus, tendo nossa condenação decretada, como nós nos reconciliaríamos com o Todo-Poderoso? Como nós nos religaríamos com o Senhor soberano? De que maneira? Que sacrifício eu e você poderíamos oferecer para apaziguar a ira de Deus? Seria possível nós, meros mortais, oferecer um sacrifício que pudesse nos justificar perante Deus Todo-Poderoso? De maneira nenhuma. Nunca. Nunca. Um monge do século XII, chamado Anselmo de Cantuária, ele argumentou que nós somos incapazes de oferecer satisfação a Deus pelos nossos pecados, porque nosso pecado é muito grave, e o que o torna pecado grave não é o simples fato de ele ser ruim em si mesmo, mas o fato de ele ser direcionado contra Deus. Ou seja, nós não temos, nunca teremos a possibilidade de oferecer algo que satisfaça a justiça de Deus, porque o nosso pecado, a nossa pecaminosidade, as nossas transgressões são muito graves. Por quê? Além do pecado em si já ser algo muito ruim,
Além da gravidade do pecado em si, o pecado é cometido contra Deus. Talvez você imagine que ao pecar, ao machucar o seu irmão, ou pecar contra o seu irmão, contra a sua irmã, você está pecando contra seu irmão. Mas todo pecado é, em primeiro lugar, contra Deus. Porque o pecado é uma transgressão da lei divina. Então, quando eu peco e estou sujeito contra você, eu estou pecando contra Deus. E quando você peca contra mim, também você está sujeito, você está pecando contra Deus. Todo pecado que nós cometemos é contra o Senhor. Toda transgressão que nós cometemos é contra o Todo-Poderoso. Ou seja, podemos afirmar tranquilamente que nós ferimos o nosso Deus, nós matamos o nosso Senhor. Nós podemos todos nos afirmar, nós podemos todos, sem exceção, declarar como filho pródigo: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Pecamos contra os céus e contra Deus. Podemos todos afirmar como o salmista: Pai, pequei contra ti somente, e fiz mal, fiz o que é mal perante os seus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 4: Pequei contra ti, Senhor, contra ti somente, e fiz o que era mal perante os seus olhos. E aí nós vemos a circunstância em que Davi escreveu esse salmo. Ele havia pecado contra Urias, um homem de confiança, um homem íntegro, que mesmo quando Davi falou: Urias, faz o seguinte, Urias, vai lá descansar, vai lá para a tua casa lá. Não interessa se o povo está em guerra, para cobertar o pecado deles. Vocês conhecem a história. Urias, vai lá para a tua casa, deita lá com a tua esposa e fica tranquilo lá. Fica tranquilo. Urias se acampou perante a porta do palácio. Davi sai lá: Urias, mas eu falei para ir para a tua casa e deitar com a tua esposa. De maneira nenhuma. Meus companheiros estão lá na guerra. Meus companheiros estão lá pelejando pela nação. E eu vou lá ficar tranquilo. Vou ficar, não vai ficar de boa lá em casa? Não. Eu quero pelejar com os meus companheiros. E aí então Davi chama lá o seu general e fala: olha, coloca Urias na frente da batalha para que eles sejam os primeiros a morrer. Tudo isso, como nós sabemos, para cobertar o seu pecado com Batseba. Então Davi peca, claro, contra Batseba. Ele peca contra Urias, um homem íntegro. Ele peca contra a nação de Israel. Por quê? Porque estava lá na nação pelejando e ele estava lá no terraço, observando o que não devia. Todos os pecados contra tantas pessoas, mas aí quando ele reconhece o pecado, ele fala: pequei contra ti somente, Senhor. Pequei contra ti. Pecou contra Urias? Sim. Pecou contra Batseba? Sim. Pecou contra todo o povo de Israel? Sim. Mas pecou em primeiro lugar contra Deus. Assim é o nosso pecado. Ferimos as pessoas, pecamos contra as pessoas, pecamos contra nós mesmos, mas primeiramente o pecado é contra Deus. A transgressão é a lei divina. Por isso a palavra diz em Isaías 53, versículos 5 e 6, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Pelas nossas transgressões.
pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Versículo 6 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você entendeu? O Senhor fez cair sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus. A iniquidade, o pecado de todos nós. E aí você imagina, todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, caíram sobre Jesus. Todos os seus pecados, os seus, passados, presentes e futuros, caíram sobre Jesus. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos os pecados de todos os cristãos que você conhece, da Igreja Presbiteriana de Ubatuba, da IPB no Brasil, da IPB mundial, de todas as denominações cristãs, de todas as épocas, de todos os períodos, todos os pecados de todos os cristãos caíram sobre Jesus. Todos os pecados de todos os cristãos de todos os tempos caíram sobre o nosso Mestre. E ele suportou. Imagina o peso daquela cruz. Imagina o peso suportado por Jesus na cruz do Calvário. O pecado de todos os homens, todos os eleitos, de todos os tempos, de todas as épocas, estavam ali sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Toda a ira de Deus que era destinada a mim e a você foi absorvida por Cristo. Toda a ira de Deus, ele sorveu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Toda a ira de Deus que seria derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida, o Senhor Jesus absorveu. Ilustração muito interessante, não é minha, é do Paul Washer. Imagine você que você está à beira de uma barragem. Imagina lá, Brumadinho, barragem que estourou. Episódio lamentável da nossa história recente. Mas imagina que você está lá à beira de uma barragem como aquela de Brumadinho. E toda a ira de Deus está lá represada. E a barragem está rompendo. Cada pecado que você comete, a barragem fica mais carregada. E está pendendo para romper. E rompeu. E toda aquela ira vai ser derramada sobre você. Vai te soterrar. Vai te exterminar. Só que aí Jesus entra na frente e absorve todo o impacto. Toda a ira de Deus que seria destinada para você, Jesus absorveu. Foi exatamente isso que aconteceu. Por isso a palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Porque Jesus pagou o preço. Louvado seja Deus. Mas aí voltemos lá para o fato de o porquê Jesus encarnou. A palavra diz que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Desde Adão, exceto, é claro, o nosso Senhor Imaculado, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, exceto Jesus, todos os homens, depois de Adão, pecaram. O pecado de Adão foi transmitido a toda a humanidade. A humanidade herdou a natureza pecaminosa.
contra Deus? Um homem, os homens, a humanidade, o gênero humano. E aí nós vemos então um dilema. Se foi o homem que pecou contra Deus, a satisfação deve partir do homem. Todos nós somos pecadores. Como isso é possível? Nós, como eu disse no início, homens falhos, faltosos, limitados, oferecer a satisfação por nossos próprios pecados seria impossível. Mas quem pecou foi o homem tem que pagar. Quem então seria capaz de oferecer o sacrifício perfeito? O homem perfeito, Jesus. Por isso ele encarnou. Nosso pecado não se constitui apenas de uma falha humana. Nosso pecado é uma rebelião contra Deus. E Deus é eterno. E se o nosso pecado ele é uma rebelião contra o Deus eterno, ele tem uma consequência eterna. Tem consequências eternas e exige uma reparação que nenhum homem, que é limitado pelo espaço-tempo, pode oferecer. Somente o eterno pode pagar algo que é eterno, pode cumprir ou quitar uma dívida que é eterna. Somente o eterno. Humanos são incapazes. Aí então Deus toma a iniciativa de realizar a satisfação que os homens não podem oferecer por si mesmos. E assim o Salvador precisa ser ninguém menos que o próprio Deus. Porém, esse é um problema humano. A satisfação dos pecados é um problema humano. E o Salvador deve ser o que também? Deve ser homem. E aí o dilema que eu citei é o seguinte: somente Deus pode pagar a dívida, mas ninguém deve pagar senão o homem. Quem pecou? O homem. Mas quem pode pagar? Deus. O único, então, capaz de oferecer a satisfação a Deus por nossos pecados é o Deus homem. Porque o Verbo encarnou. Por que o Verbo de Deus encarnou? Porque o único capaz de oferecer a satisfação a Deus por nossos pecados seria o Deus homem. Daí a razão para a encarnação do Filho de Deus. Eis então o maior mistério. Eis aí então o acontecimento mais espetacular, fantástico, maravilhoso da história da humanidade. O que é eterno nasceu no tempo. Aquele que é eterno abre uma brecha na cortina do tempo e se faz homem. O autor de toda a história se faz um personagem da história. O maior se fez o menor. O rei se fez servo. Por isso, o texto lindo de Filipenses, em que Paulo nos orienta a termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado em forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por que o Verbo de Deus encarnou? Por que o Verbo de Deus se fez homem? Por que o Verbo de Deus se fez servo? Por que o Verbo de Deus se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz? Para quitar nossa dívida.
para nos reconciliar com Deus, para nos religar com Deus. Glória ao nome do Senhor. O maior, o Rei, se humilhou, tomou a forma de servo, se fez homem. Morte de cruz, a morte mais terrível da época, destinada somente aos piores criminosos. Ele assumiu a nossa culpa e as levou todas na cruz do Calvário. Como eu disse, o maior se fez o menor. Como ele disse o André aqui agora há pouco, se ninguém tem essa moral para falar eu sou, eu não sou, eu faço, eu posso, eu aconteço, não. Você já ouviu essa frase? Você sabe com quem está falando? Ô dó. Talvez essa frase você mesmo já tenha dito, fulano está se achando. Está se achando. E quem fala isso está se achando. Está se achando algo que não é. E nós trazemos aí a ilustração de um filósofo nacional, educador, professor bastante conhecido. Ele tem uma ilustração a respeito justamente disso. Você sabe com quem está falando? E ele fala o seguinte: há cerca de 200 bilhões de galáxias no universo. 200 bilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa, é onde nós vivemos, é a Via Láctea. É uma, dentre 200 bilhões. Nós somos nada mais que poeira no universo, semelhantes à poeira. Uma das 200 bilhões de galáxias é a Via Láctea, que contém 100 bilhões, diz a ciência, 100 bilhões de estrelas. Dessas 100 bilhões de estrelas, uma delas é o Sol, que por mais esplendoroso que você imagine que ele seja, ele não é a maior estrela. A propósito, é uma estrela de quinta grandeza. Há estrelas muito maiores que o Sol. E ao redor dessa estrela giram 12 planetas, giram 9, 12, estou aumentando o planeta aí, né? Plutão, não é planeta, toda hora. Mas tem lá os planetas ao redor desse Sol, né? Dessa estrela de quinta grandeza. Mercúrio, Vênus, Terra. Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Plutão. Plutão não é, toda hora muda. Mas o terceiro planeta mais distante do Sol é a Terra, é onde nós vivemos. E nesse planetinha que nós vivemos, tem 7 bilhões de habitantes. Tantos outros bilhões já viveram. 7 bilhões de habitantes. E eu sou só um. Dentre 7 bilhões. Como é que eu vou falar? Você sabe com quem você está falando? Quem sou eu? Quem sou eu? Que a palavra nos diz: somos barro, pó e cinza. Somos feitos do pó. Chama a atenção o fato de que, no ato da criação do homem, existiam tantos elementos. Os elementos já haviam sido criados. E havia ali ouro, prata, pedras preciosas, metais nobres. Tantos elementos existiam, mas aprove ao Senhor nos fazer do pó da terra, para nos lembrar de fato que nós somos, para nos lembrar que nós nada somos na verdade, para nos lembrar que sem Ele nós nada podemos fazer, para nos lembrar que nós somos totalmente, inteiramente dependentes do Senhor. Por mais que isso assuste e espante alguém, irmão, sem Deus não é nada. Sem Deus nós nada somos. Como dizia o irmão assembleano, conhecido meu, Deus é bom o
diabo não presta. O homem é mais ou menos. Mas isso o homem com Deus. Se há algum bem em nós, como diz Calvino, esse bem vem de Deus. O mal que você vê em mim é meu mesmo. Mas o bem, se porventura há algum bem em mim, esse bem vem de Deus. Deus nos fez do pó da terra para nos lembrar que nós nada somos. Nós somos carentes, dependentes da glória, da graça, da misericórdia de Deus sobre nós. Por isso o apóstolo Paulo fala que nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, se fez homem. Porque quem pecou contra Deus, quem peca contra Deus, o pecado entrou no mundo por meio de um homem. O preço deveria ser pago por um homem. Mas não há nada, ninguém maior do que Deus. Então o próprio Deus poderia, somente o próprio Deus poderia quitar essa dívida. Consigo mesmo, se reconciliou consigo. O homem devia pagar, e só Deus podia pagar. Qual a solução? O Deus homem. O Filho de Deus, o Verbo de Deus, o Logos de Deus, ele morreu em nosso lugar. Como Pedro, nós digamos, naquela ocasião em que o Senhor profere uma palavra que muitos consideraram dura, e começaram um a um sair de perto. Palavra dura, quem pode aguentar isso? E aí Jesus olha para os 12, e aí, vocês também querem ir? Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Cada um de nós diga sim também nessa noite. Longe de Ti, Senhor, para onde iremos nós? Em nenhum outro a salvação. Só Tu és o nosso mediador. Só Tu és o nosso Salvador. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Irineu de Lyon argumentava que Jesus, em seu imenso amor, se fez o que nós somos para nos elevar ao que Ele é, condição de filhos de Deus. E mais recente, já século XX, C.S. Lewis afirmava que o Filho de Deus se fez filho dos homens para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Como diz o evangelista João, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Breves aplicações. A sua vida custou a morte do Filho de Deus. Você foi reconciliado com o Pai por meio do Filho. Éramos inimigos. Havia uma barreira entre nós e Deus. Essa barreira se chamava pecado. Mas o Filho de Deus desfez toda barreira, todo empecilho, todo impedimento, tudo aquilo que não deixava que nós nos achegássemos a Deus. Essa barreira foi desfeita por Jesus Cristo. Só Jesus Cristo poderia. A morte de todos os homens não bastaria. A morte de todos os seres celestiais não bastaria. A aniquilação de todo o universo não bastaria para nos reconciliar com Deus. Somente
a morte do Filho de Deus. Pense nisso e valorize cada dia, agradeça a cada dia pela grandiosa salvação que o Senhor te concedeu. Amanheça já agradecendo ao Senhor por ter morrido por você, por ter pago o preço dos seus pecados, coisa que você não poderia fazer, ninguém poderia fazer por você. Jesus fez. A palavra diz em Romanos 5, do 5 a 8, que Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Imagine, irmãos, por vezes nós lançamos esse questionamento: você morreria por alguém? De repente você se lembra do filho, de uma filha, ou dos pais, ou de uma pessoa que você estima muito. Você pode até afirmar: eu acho que por ele eu morreria. Pode ser que por um justo, Paulo fala, alguém queira morrer. Que é difícil porque não há um justo, nem você quer. Mas Deus enviou seu filho para morrer no seu lugar, sendo você ainda pecador. Você ainda pecador. Sendo eu ainda pecador. Deus enviou seu filho para pagar pelos meus pecados, pelos seus pecados, para nos reconciliar com ele, para nos dar a vida eterna. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que essa palavra fale ao seu coração, assim como falou no meu. Amém? Em nome de Jesus.